Bom demais, né? Boa noite, graça e paz às famílias do Ministério Safe. Vocês gostaram dessa historinha aí que teve aí agora? Uma historinha boa, né? Graças a Deus, a história edificante. Realmente é uma história que acontece todos os dias. Eu também tenho uma história. Uma história talvez não seja tão boa quanto essa, né? Porque essa foi uma história muito excelente, né? Mas eu vou contar uma história, pegar o gancho aqui e contar uma história também. Uma outra história. Essa história está lá no Evangelho de Lucas. Você pode pegar aí e deixar ele aberto. Lucas 19, a partir do versículo 1. E é uma história boa também. Amém? Todos pegaram? Bom, essa história é uma história que todo crente conhece. Todo crente conhece essa história. Porém, eu quero trazer essa história hoje de uma maneira assim diferente, de uma maneira, vamos pensar assim, de uma maneira, talvez eu nunca tive a oportunidade de transmitir essa história da maneira que eu vou fazer agora. Amém? Então, pensando bem nesse texto aí, que vocês acabam de pegar, não precisa ler, só deixa ele aberto, que a gente vai transcorrer ele durante essa pregação. Pensando, então, nesse texto aí, amados, nós podemos encontrar, nesse texto aí, indicadores que envolvem relacionamento, que envolve fé, que envolve humildade, que envolve arrependimento. Nesse texto aí, nós podemos encontrar esses indicadores. Tudo num pacote só, como a pessoa fala. Tudo num pacote só, amém? Então, como nós estamos falando de famílias nessa noite, inclusive essa história que eles apresentaram aqui no teatro, foi uma história muito bacana, também relacionada à família. Então, todas essas chaves que a gente falou até agora, né? Relacionamento, tal, vocês ouviram aí, todas essas chaves que foram indicadas aqui, todos esses indicadores aí, amados, eu acredito que eles estão muito bem, assim, na importância para um bom crescimento de uma família. Todos esses indicadores falados aí, eles são importantíssimos para o crescimento de uma família, para a prosperidade de uma família. Amém? Para a prosperidade que eu falo não é só em relação a dinheiro, essas coisas, não. Prosperidade também que eu falo é em relação à vida abundante, a pessoa ter uma vida condigna com Cristo, amém? Alegria, felicidade no seio da família. Esses indicadores aí, eles são importantes para isso, amém? Vocês concordam? São sim, amados. Então, no verso 1, tem isso, está escrito assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O verso 1 fala isso. Tem Bíblia que fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Tem outra versão que fala, como a King James, fala o seguinte: eis que um homem rico, chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, tem várias Bíblias aí com anotações diferentes, amém? Mas tudo quer dizer uma coisa só: Jesus chegou em Jericó e ia atravessando a cidade, amém? Jericó, amados, era uma cidade muito importante naquela época. Era uma cidade antiga.
Mas as cidades são antigas, sim, mas Jericó talvez fosse a cidade mais antiga que ainda que Jerusalém. Então, Jericó era uma cidade antiga. Era uma cidade... a gente pode pensar Jesus atravessando a cidade. Você já imaginou você atravessando a cidade quando a gente está viajando, atravessando aquela cidadezinha? O que é que a gente vai pensando daquela cidade? O que a gente pensa daquela cidade? Você pensa, né, André? Madalena? A gente está atravessando aqui uma cidade e que a gente vai de carro, né? Muitas vezes vai rápido, né? Mas atravessando a cidade, você pensa alguma coisa daquela cidade. Como que é essa cidade? O que tem nessa cidade? Amém? Então, imagina Jesus atravessando Jericó. O que Jesus não estava pensando naquele momento, naquela cidade? Como era aquele povo, se aquele povo realmente estava, sei lá, bem com Deus ou com ele. Jesus ia atravessando a cidade e analisando aquela cidade. Amém? E Jericó, amados, ele era uma cidade antiga, como eu falei, e ela servia como principal alfândega das mercadorias que entravam em Israel. Jericó era uma cidade, ela não era tão perto de Jerusalém, não. Eu estava olhando aqui na minha Bíblia, aqui nos mapas, Jericó ficava mais ou menos quase 30 quilômetros de Jerusalém. Então, Jericó era longe de Jerusalém. Era uma cidade bem estruturada e tinha muita grana em Jericó, porque toda a mercadoria que vinha do Oriente, ele era um porto alfandegário que passava por ali. Você já pensou quanto dinheiro atravessava ali naquela cidade? Porque as mercadorias vinham, ela era porto de alfândega, passava por ali e saía se distribuindo para o meio de Israel, Jerusalém, pá. Amém? Então, Jericó era importantíssimo por isso. E era como principal alfândega, ela poderia ter... eu acredito que Jesus poderia ter escolhido outro caminho para passar por Jericó. Porque eu estou vendo aqui na Bíblia, um mapa, que ele poderia ter ido direto para Betel, poderia ter ido para Betânia, passando direto por Betânia, sem passar em Jericó. E de Betânia, como a gente sabe que lá em Betânia é onde vivia os amigos de Jesus, né? Marta e... Então, Jesus poderia ter passado direto, eu vou ver logo Lázaro, logo. Para que eu vou ver em Jericó? Né? Então, Jesus poderia ter feito outro caminho. Amém? De Jericó, de Betânia para Jerusalém, é um pulo de gato. Então, Jesus, ele poderia ter escolhido outro caminho para chegar em Jerusalém, porque a meta dele, quando ele saiu naquela viagem, a meta de Jesus era Jerusalém, porque foi a última viagem que Jesus fez. A última viagem que Jesus fez antes de acontecer isso. Porque a gente sabe que Jesus estava sendo esperado em Jerusalém, que foi aquela entrada triunfal, né? Todo mundo osana às alturas e tal, né? E Jesus era esperado. Então, a meta dele era Jerusalém. Amém? Alguém pode trazer um golinho aí? E a meta dele era Jerusalém. Mas ele resolveu passar por Jericó. Resolveu passar por aquela cidade. E como Jesus, mas como nós sabemos quem era Jesus e quem é Jesus, eu não falo Jesus no passado, eu gosto de falar Jesus no passado porque foi as coisas que aconteceram, mas eu gosto de falar de Jesus no presente. Quem era Jesus? Quem é Jesus? Nós sabemos disso. Nós que somos crentes e acreditamos nele, nós sabemos quem era Jesus. Amém? E então ele precisava ver alguém. Ele passou por ali porque ele precisava ver alguém. Jesus, será que não está querendo ver alguém hoje? Amém?
Ele passou por Jerusalém porque ele queria ver alguém, mas Jesus é hoje. Thank you. No versos 2 fala isso. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e era rico. Amém? Ora, vamos decidir um pouco quem era esse cara. Zaqueu, chefe dos cobradores de imposto. Porque aqui na Bíblia fala que ele era chefe, aí na sua Bíblia fala chefe dos publicanos. Então, ele era chefe dos cobradores de imposto. Zaqueu não era apenas um publicanozinho qualquer. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E os judeus o odiavam por isso, por causa disso. Porque não só pelos impostos que eles tinham que pagar, né? Que eles tinham que pagar, mas pela prática que Zaqueu, que aquele cara usava no cultivo, cobrando imposto. Amém? Porque os cobradores de impostos, naquela época, eles faziam fortuna por causa dos impostos. Eles não cobravam somente o que os caras lá pediam, de Roma. Eles cobravam mais, por causa que eles era baixa 5, levanta 6, né? Os 6 era do bolso dele. Então, amados, a gente sabe aqui que ele fazia fortuna por causa disso, sem prejudicar a cobrança de imposto. Um cobrador de imposto era altamente motivado, né? Por causa dos impostos. Ele era motivado a deixar os impostos mais altos. Porque ele queria o dele. Amém? Ele queria o dele. E a gente sabe, um cobrador de imposto naquela época, ele funcionava como um auxiliar do governo local. Ele era como um fiscal, um auxiliar do governo local da época. Então, ele tinha a bola toda na frente dele. Nessa época, então, a gente sabe que o governo local daquela região era Pôncio Pilatos, né? Ele funcionava como auxiliar do governo local. E, por isso, ele tinha toda a autoridade. Ele cobrava o que ele queria e não pagasse não para ver. Então, era assim que esse quadro dessa história tem isso. Vocês estão entendendo? Olha, quando os cobradores de impostos chegaram para João Batista e perguntaram para João como eles deveriam se acertar em relação com Deus, João disse para eles, olha, não cobre nada além do que lhe for mandado, do que for estipulado. Lá está em Lucas 3,13. Amém? E para aquela multidão ali, para aquele pessoal, um cobrador de imposto era isso. Era um camarada. Se o cara fosse um publicano, um cobrador de imposto, ele era isso. Ele era rico, mas ele também era um trapaceiro, um ladrão, e por aí afora. Era como o povo via isso. E era como ele era. Então, quando os cobradores de o nome Zaqueu, ele vem, eu estava estudando aqui, ele vem do grego, que é Zacaio, uma coisa assim. E no grego esse nome quer dizer puro, o puro. Já pensou? No grego quer dizer o puro. E esse cara, ele é tudo menos puro. Até ele receber Jesus. Amém? Então, ele deveria ter o seu nome, ele deveria ser pelo menos um cara, um puritano qualquer, um cara, em referência ao seu nome, ele deveria ser um cara, né, puro. Mas não, ele era um pecador público, ele era
um chantagista, um ladrão. Ele era rico, mas ele era um miserável, um bajulador. Porque o camarada, para ser, naquela época, um cobrador de imposto, ter a posição que ele tinha que bajular, ser um bajulador das autoridades romanas. Então, ele era rico, ele era tudo isso, mas era um cara bajulador. Então, ele era um trapaceiro. Então, parece que a razão de Jesus passar por aquela cidade era para encontrar um homem. A gente sabe, conhece quem é Jesus. Jesus ia para o monte, ficava horas e horas em oração e recebia, talvez, do Pai o que ele deveria fazer. E nessa viagem, Jesus já sabia que tinha que passar por ali. O Espírito dele já sabia, já tinha avisado, olha, passa por ali, corta caminho não, vai para Jericó. Jesus já sabia. É tanto que a razão dele passar por ali era isso, para encontrar com alguém. Amém? Jesus quer encontrar alguém hoje aqui. Amém? Eu creio que Jesus, todas as nossas vidas, e o que ele faz na vida, em vida, e o que ele faz agora, é para encontrar pessoas. Eu acredito que Jesus quer encontrar pessoas aqui hoje. Quem crê nisso? Porque ele não tem mais que passar por Jericó. Ele está aqui hoje. Amém? Ele está aqui hoje. Olha, no verso 3, diz o seguinte: e procurava ver quem era... verso 3 diz, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. No verso 2 está falando isso, que havia um homem chamado Zaqueu. E no verso 3 falava que ele procurava ver quem era Jesus. E ele não podia por causa da multidão, porque era baixinho, ele era de pequena estatura. Amém? E olha, Zaqueu, ele, como todos nós, antes da gente se converter, a gente tinha esse desejo, e temos agora também, mas Zaqueu queria colocar os olhos em Jesus. Ele desejava ver quem era Jesus. Talvez Zaqueu já tivesse ouvido, que Jericó é uma cidade muito grande, muito povoada, muita gente passando para lá e para cá. Talvez Zaqueu já tivesse ouvido que Jesus fazia isso, fazia aquilo, curava milagres, fazia milagres. Jesus já tinha levantado até mortos. Jesus aceitava as pessoas do jeito que as pessoas eram. Zaqueu já tinha ouvido falar isso. Porque Jesus era conhecido lá. É tanto que Jesus estava já no final da sua carreira. Essa foi a última viagem. Jesus já tinha feito tanta coisa. Jesus já tinha feito tantos milagres. Muita gente, multiplicação de pão, multiplicação disso, daquilo. Então, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, muitas vezes. E agora aquele homem ia passando por Jericó. Então, Zaqueu queria colocar os olhos em Jesus. Ele desejava ver quem é Jesus. Amém? Ele ansiava para ver aquele homem, aquele notável homem. E muita gente dizia que ele era filho de Deus. E era mesmo. E era não, é mesmo. Amém? Então, a Bíblia diz que ele era muito baixo, um baixinho. Seu estado natural talvez não lhe dava muita vantagem, ou seja, ele dava muita desvantagem, porque provavelmente ele procurava ver quem era Jesus, aquela multidão, e não deixava. Amém? Então, provavelmente isso até lhe afetasse.
a vida dele, a personalidade dele. Eu sou baixinho mesmo, sou cobrador de impostos, o pessoal tem maior bronca de mim. Todo mundo tem bronca de mim aí. Então, o que é que eu quero com isso? Então, provavelmente, isso afetasse até a personalidade dele. Mas essa história é muito legal, porque nós conseguimos ver como Zaqueu era zombado, odiado, e talvez como bullying, né? Naquela época era o bullying, né? Como as pessoas faziam ele era odiado, o pessoal fazia bullying com ele, você é um ladrão e tal. E como ele devolvia isso para a população? Ei, André, tu está falando mal de mim aí, dizendo que eu sou ladrão e salteador e tudo, mas na próxima cobrança de imposto, tu vai ver o que vai te acontecer. Eu vou aumentar o teu imposto mais ainda, seu safado. Desculpa. Isso aí é só da história, tá? Mas é porque uma coisa traz a outra. E tanta gente fala mal dele, né? E ele falava, talvez a resposta dele à população fosse essa: aumentar mais ainda os impostos, por causa do bullying da época. Então, amado, nós sabemos que tem muita gente ainda, tem muita pessoa, tem muita gente que tem essa possibilidade de querer alguma coisa com Deus, com Jesus. Querer esse tipo de relacionamento. Mas tem muita gente que acha que, olha, eu, pela minha condição, como talvez Zaqueu fosse assim, até aquele presente momento, mas pela minha condição de hoje, eu sou um pecador, sou isso, eu sou aquilo, acho que Jesus não quer nada comigo, não. Eu acredito que tem muita gente que fala isso. Rapaz, eu não vou ser crente nunca, não. O que é que eu quero ser crente? Eu já sou um cara, eu já sou um bandido mesmo, já estou lascado mesmo na vida. Jesus não vai querer nada comigo, não, rapaz. Eu acredito que tem muita gente ainda que pensa isso, amado. Você acredita que tem gente? Porque eu já vi pessoas falando isso. Eu já presenciei pessoas falando isso. Dizendo que, olha, para mim não tem mais jeito. Jesus não quer mais nada comigo. Eu acredito que, pelo que eu já fiz, pelo que eu já fui, não tem mais jeito para mim. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode ter certeza. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Nós estamos cansados de falar isso e provamos. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele aceita as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão. Cobrador de imposto, pode ser o que seja, vagabundo, sei lá, bebão, mas Jesus não vê nada disso. Jesus aceita as pessoas do jeito que elas estão. Quem crê nisso? Porque era um safado. Virei isso que sou hoje. Eu não prestava, velho. Eu era pior do que Zaqueu, eu só não roubava. E Jesus me aceitou, velho. Jesus aceita você, amado, do jeito que você está, do jeito que você é. Amém? Porque ele diz, eu vim para buscar os que estão doentes. Eu vim para buscar, e não os que estão sadios. Estão sadios, já estão sadios. Mas eu vim para buscar os doentes. Eu vim para buscar os que estão perdidos. Os que já não estão perdidos, já estão salvos, já estão ali. Mas Jesus veio para buscar os perdidos. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e os cativos. Quem lembra dessa passagem? Que está lá em Lucas 4,18. Foi para isso que Jesus veio, para libertar os cativos.
E aquele homem estava cativo, velho. Ele passou ali com uma condição. Jesus passou por... Olha, nós pensamos bem, se Zaqueu fosse uma pessoa que desistisse fácil das coisas, por causa da sua estatura, ele não teria chegado ao posto de cobrador de imposto, chefe dos cobradores de imposto. Se a gente pensasse bem, o camarada não era nada, era um Zé Ninguémzinho lá, um baixinho. Se ele fosse pensar nisso, ele não tinha chegado ao ponto que ele chegou. Uma das coisas mais lá da cidade de Jericó. Se ele fosse pensar nisso, ele não tinha chegado a esse posto. Amém? Eu penso isso. E como assim também ele não teria colocado tanta força lá, tanta para ver Jesus? Ele teria desistido já. Eu sou baixinho mesmo, o que é que eu quero ver lá? Mas nós sabemos que Zaqueu, pela posição dele, uma das vontades maiores dele era ser rico. E ele conseguiu isso. Ele achou brecha para conseguir isso. Ele achou brecha, ele foi ser cobrador de imposto, mesmo que aquilo lá, os outros judeus desprezassem ele. Mas ele achou como conseguir ser rico. Ele achou o caminho para isso. Então, ele não era um cara que desistia fácil das coisas, não. Porque se ele desistisse fácil das coisas, ele não teria feito o que ele fez. Então, ele deve ter pensado, eu consegui, por que eu não vou conseguir ver Jesus? Eu vou conseguir ver Jesus. Se o baixinho tivesse aqui, ele ia rir agora. Eu vou conseguir Jesus, nem que seja no porrete, mas eu vou. E não era desistir fácil das coisas. Então, foi por isso que ele encontrou o caminho. Ele subiu naquele negócio lá. Ele tinha uma grande vontade de ver Jesus. Uma grande vontade de ver Jesus. E ele não era um cara de ficar parado. Porque ele já tinha conseguido várias coisas na vida. Por que ele ia ficar parado agora? Jesus ia passando, ele ia ficar parado. Paradão, sem fazer nada. Ele não era um cara de ficar parado. Nós já sabemos disso. Então, ele correu e subiu naquele lugar, naquela árvore. Amém? Ele procurou. A gente vai ver essa história bem legal. Veja bem. No verso 4, fala o seguinte. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele subiu uma figueira brava para o ver. Ver quem? Jesus. Então, como Zaqueu procurava intensamente, ele não se importou em fazer uma coisa. Mesmo que alguém ou alguma pessoa, ou algum amigo, achasse aquilo engraçado ou vergonhoso. Fala, um homem rico, um cara desse, cobrador de imposto, rico, um velho desse, subindo, escalando uma árvore aí, escalando uma figueira brava dessa. Isso aconteceu com o rei Davi, mais ou menos uma coisa parecida com isso. Não foi? Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele resolveu sair cantando e pulando na frente da arca, com roupas mais... E as pessoas falavam, olha, o rei, dando uma de vergonha, o rei aí pulando na frente. Mas Davi, a gente sabe que Davi estava adorando a Deus naquela hora.
Uma situação mais ou menos parecida com a de Zaqueu. Porque Zaqueu não ficou constrangido com isso. Ele subiu naquela árvore lá para ver Jesus e acabou. Olha, mas encontrar Jesus e poder sentir a satisfação de adorar a Deus, será que nós estamos dispostos a passar vergonha? Ou vexame? Porque ali para ele foi um vexame. Será que para nós, algum de nós, para ver Jesus, para encontrar Jesus, fazer algo que as pessoas pensam que é um vexame, é vergonhoso? Será que nós hoje estamos dispostos a fazer isso? Não é? Vale a pena? Pensa aí. Precisa responder. Pensa aí. Vale a pena entrar numa parada dessa? Eu respondo por mim. Por mim vale. Porque ele tinha essa vontade intensa de ver Jesus. Mas encontrar Jesus, ele precisou disso. Olha, eu te digo o seguinte: como será que as pessoas vão me conhecer? Então, muitas vezes a gente pensa isso. Poxa, se eu fosse crente, meus amigos lá da faculdade, muita gente vai pensar, poxa, o cara agora é crente. Como é que as pessoas vão pensar isso? Né? São situações mais ou menos assim na nossa vida de hoje. Lá no meu serviço, não sei aonde, será que eu dou as caras realmente que eu sou? O bicho aí é crente, vive dando dinheiro para pastor, vive fazendo isso. Será que nós temos essa vergonha de dizer que é crente? Ou, inclusive, subir numa árvore para ver o mestre. São situações parecidas para nós hoje. Amém? Tem muitas coisas que são mais ou menos parecidas. Olha, ele não se importou, o Zaqueu não se importou de subir naquela árvore. Ele agiu como? Aqui para nós, como é que ele agiu? Ele agiu como um menino, bicho. Menino aqui não tem problema nenhum. Já chega, está passando fulano de tal, não dá para ver, o menino já... Não é não, André? Já sobe no pé de pau lá e já vai. Menino é menino. Ele não quer saber se alguém vai pensar mal dele, se alguém vai dizer, esse menino é doido, está subindo naquela... O menino não quer nem saber, ele quer saber, ele vai fazer o que tem que fazer. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu deu uma de menino, ele subiu na árvore como menino. E sem querer ele cumpriu uma coisa que Jesus falou, se você não se comportar como um menino, como uma criança, você não pode ver o reino de Deus. Sem querer ele deu uma de menino. E cumpriu uma palavra que Jesus tinha falado, olha, quem não se comportar como criança, como menino, porque menino não tem, né? Quem não se comportar como isso, não pode ver o reino de Deus. E ele pegou e fez isso. Por quê? Porque ele estava intensamente com vontade de ver Jesus. Essa passagem tem lá em Mateus 18, 13, né? Do menino lá, das crianças. Com certeza, esse é o desejo do nosso mestre. Bom se houvesse, amados, pessoas que não se importassem ser ridicularizado em público só para ver Jesus. Acho que Jesus pensa isso de nós. Bom seria se para ver Jesus e ter um relacionamento com Ele, nós estivéssemos dispostos a qualquer parada. Pense nisso. Jesus, aqui no verso 5, fala o seguinte, na sua Bíblia está mais ou menos assim. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Aí na sua Bíblia tem depressa? Vê aí. Tem?
Sua tem? Todas as Bíblias têm esse nome aí, depressa? Tem. Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Olha, a gente está vendo aqui que Jesus passou por Jericó. Ele poderia ter desviado o caminho e ter ido para outro lugar, mas ele quis passar por Jericó. Quando chegou naquele ponto lá, que ele olhou para cima, ele falou, Zaqueu. Como é que Jesus sabia o nome Zaqueu? Jesus já sabia o nome Zaqueu. Ele falou, Zaqueu, desce daí. Jesus, né? Jesus já sabia o que ia fazer. Por isso que ele passou por Jericó. Ele já falou, Zaqueu, desce. Ele já sabia o nome Zaqueu. Desce depressa. Porque hoje te convém pousar em tua casa. Jesus está falando para você, amado. Desça depressa. Ele hoje quer estar contigo. Ele quer uma comunhão contigo. Ele quer isso. A gente pega essa historinha de Zaqueu e transporta para a nossa vida. É o que Jesus quer fazer conosco hoje. Amém? E no verso 6, fala o seguinte. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Tem Bíblia que fala com alegria. Tem outras Bíblias que falam com enorme alegria. Depende da tradução. Mas ele diz que ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Mas quando você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu com alegria ou com tristeza? Com alegria? Nós devemos receber Jesus com alegria e não com tristeza. E depois que a gente recebe Jesus com alegria, essa alegria deve ficar forever, para sempre. Porque não adianta você ter Jesus todos os dias na sua vida e ser um camarada triste. Não tem jeito. Você pode ter problemas. A gente pode ter problemas, pode ter isso, pode ter aquilo. Como Jesus falou, você vai ter na sua vida, no decorrer da sua vida, lutas. Mas encare. Eu estou contigo e eu venci o mundo. Jesus podia ter passado, como eu já falei, e não ter olhado para cima. Quantas vezes a gente passa por debaixo de uma árvore e não olha para cima? Um dia desse eu quase que me lasco, porque ia passando por debaixo de uma árvore, um passarinho resolveu fazer aquilo e quase que bate em mim. Porque eu não olhei para cima. Amém? Então, amados, muitas vezes a gente passa por debaixo de uma árvore e não olha para cima. Mas Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. Jesus podia ter passado batido, mas ele olhou para cima. Porém, Zaqueu trabalhou para isso, amado. Zaqueu subiu, ele se expôs ao ridículo. Zaqueu se expôs para isso. Ele mostrou interesse em ver Jesus. Porque quando o camarada faz o que ele fez, a gente pensa, lendo aqui a Bíblia, assim, tão bacaninha, assim, as frases e tal, mas na vida real, nós podemos entender o que aquele homem fez, o que ele passou para fazer aquilo. Na vida real, é diferente, amado. O que ele passou, o que ele, entendeu? Ele se submeteu a fazer aquilo porque ele mostrou um desejo intenso de ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E Jesus olhou para cima, porque ele já conhecia, ele já sabia. Por causa desse ato, dessa ação dele, de Zaqueu,
pimba, Jesus se conectou rapidamente com Zaqueu. Conectou rapidamente com Zaqueu. É o que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Se você tem esse interesse intenso de ter Jesus na sua vida, Ele quer se conectar imediatamente contigo, comigo. Porque Zaqueu trabalhou para isso. Ele arriscou ser constrangido. Mas Jesus realmente ele não passou batido. Zaqueu se destacou para isso. E Jesus se conectou com ele através dessa ação, desse ato. Muitas vezes nossas ações, amados, elas nos mostram o quanto é o nosso interesse. Muitas vezes, as nossas ações, a maioria das vezes, ela mostra o quanto nós estamos interessados naquilo ou em alguma coisa. Amém? Se eu estou interessado em ir para a minha célula, a minha ação mostra que eu estou interessado. Ah, mas o pneu do meu carro furou, não tem problema não, vou rapidinho ver se troco ele aqui e vou. Mas se eu não estou interessado, o pneu furou. Ah, então deixa o pneu furou, não vou não, depois eu vou. Nossas ações, isso aí é tá? Mas várias outras coisas. E nossas ações podem mostrar se nós estamos interessados ou não em alguma coisa. Em até mesmo vir para o culto, ou até mesmo receber Jesus em nossa vida. Nossas ações mostram isso. E Zaqueu mostrou que queria Jesus realmente, ver Jesus através dessa ação dele. Então, Jesus começou realmente chamando Zaqueu. Zaqueu, Jesus começou chamando. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Porque Jesus sabia o quanto é importante chamar uma pessoa pelo nome. A importância disso. Jesus sabia disso. E ensina para nós isso, todos os dias. O quanto é importante chamar uma pessoa pelo nome. Às vezes você quer achar uma pessoa. Aí você é indiferente, ei, nada, o cara é beco de burro. Você tem que chamar pelo nome, irmão. Manuel, vem aqui. André, Martinha, vem aqui. Chamar pelo nome. E Jesus sabia disso. O porteiro abre a porta e ouvem as ovelhas. E ele as chama pelo nome e as leva para fora. João 10:3 diz isso. Jesus disse que o porteiro chama as ovelhas pelo nome e elas vêm. Olha, em Apocalipse nós somos e nós temos um novo nome, não é isso? E nós sabemos o quanto, nós vamos saber quando chegamos ao céu. Olha, você vai saber seu nome quando você chegar lá. Porque lá vai ter alguém que vai dizer o seu nome. Apocalipse fala isso. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome. E nele está escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe e por Deus. Um novo nome. Então, o nome é importante para Deus. É tanto que cada um aqui tem um novo nome aí. E quando você chegar lá, Deus vai te dar esse novo nome. Você vai saber qual é o novo nome. Desce depressa, disse Jesus. Jesus disse a Zaqueu, apressa-te a descer. E se ele não tivesse se apressado a descer, ele teria oportunidade.
de conhecer, de se relacionar com Jesus. Amado, vocês que estão aí ligados nessa palavra, não perca essa oportunidade. Você que está ligado aqui, de ter um relacionamento com Jesus Cristo. Um relacionamento intenso com Ele. Porque Ele está dizendo para nós, está dizendo para você, olha, depressa, não perca tempo. Pois Ele quer abençoar as pessoas, Ele quer abençoar agora. Jesus não quer abençoar depois. Ele quer abençoar no momento, agora. Jesus quer libertar as pessoas que estão precisando de libertação. Jesus quer libertar as pessoas. Depois, Jesus está falando isso, depois eu vou libertar você. Não, Jesus quer libertar agora, no momento. Não perca tempo. Pois foi para isso que ele veio. Ele veio para isso, para libertar aquele homem que estava preso lá em Jericó, no centro de Jericó. Assim como aquele homem que estava preso lá naquele dia, em Jericó. Tem muita gente hoje presa no nosso cotidiano. E Jesus quer libertar essas pessoas também. Pois foi para isso que ele veio, amado. Eu quero ficar hoje em sua casa. Foi isso que ele falou. Jesus não queria meramente pregar para Zaqueu, fazer Zaqueu um religioso, um crente religioso. Jesus não queria isso. Amém? Jesus, ele queria ter um relacionamento com aquele homem. Ele queria ter comunhão com aquele homem. Assim como ele quer ter relacionamento verdadeiro com cada um de nós, com cada um de vocês. Ele não chamou Zaqueu só para ser um crente. Tudo bem, isso aí é bom, sim. Mas Jesus, a meta de Jesus era essa com Zaqueu. Era ter Zaqueu como uma pessoa de relacionamento, de comunhão com ele. Pois ele quer abençoar, ele quer abençoar as pessoas, ter comunhão com as pessoas. Amado, isso aí eu quero dizer que para hoje, não somente para hoje, que ele quer comunhão, mas para todo sempre, né? Um relacionamento. Jesus quer esse relacionamento. Ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na minha casa, na minha vida, na sua família, na minha vida. Principalmente na sua família. É isso que Jesus quer. Amém? Ele quer ter esse relacionamento para ter comunhão com a família. E ele pode estar dizendo agora, pessoa, que Jesus sabe o nome de todo mundo, ele pode estar falando agora, Maria, pelo nome, né? Eu quero entrar na sua casa hoje, eu quero ter um relacionamento com você hoje. José, eu quero você hoje, eu vou pousar na sua casa hoje. João, eu quero, desce daí hoje, que eu quero você hoje, eu quero ter uma comunhão com você. Eu quero pousar na sua vida, na sua casa. Deus está falando isso para todo mundo, desce daí e venha ter comunhão comigo. Desce do seu orgulho. Desce do seu orgulho hoje. Desce e vem. Porque hoje eu vou cear contigo, na sua casa. Ei, Joaquim. Estou falando nome aberto. Joaquim, desce daí hoje. Desce dessa indiferença aí, cara. E hoje eu quero cear contigo, eu quero entrar na tua casa, eu quero ter comunhão contigo. Desce da tua indiferença, desce do teu orgulho. Eu quero ficar na sua casa.
Desce do teu ódio. É um cara que tem ódio no coração. Esquece isso, desce aí que eu quero você do jeito que você está com esse ódio aí. Eu sei que você vai perdoar as pessoas. Perdoa. Então é isso que Jesus está querendo, que a gente desça da posição que a gente estiver. Qualquer posição. Posição, se o camarada está cheio de ódio, está insatisfeito, se está isso, se está aquilo. Do jeito que a pessoa tiver. Desce. Hoje eu quero ficar contigo. Mas desce depressa. Jesus convidou a si mesmo para entrar na casa de Zaqueu, que era um cara odiado por muitas pessoas, né? A igreja primitiva, no início, ela é desprezada por aceitação de pessoas assim, chamava párias, né? Mas os primeiros cristãos, eles tinham isso como algo glorioso. Você pode ver isso em 1 Coríntios 26, 31, depois você dá uma olhada lá que você vai ver. Então, Zaqueu, ele recebeu Jesus, a gente vê aqui na historinha, ele recebeu Jesus. Primeiramente, ele recebeu Jesus em sua casa, em sua vida. Amém? Jesus, ele convidou a si, mas Jesus, ele só entraria na casa de Zaqueu se Zaqueu o aceitasse. Porque Jesus, ele convida, ele se convida todos os dias para entrar na sua vida, na minha vida, na sua vida. Jesus se convida a entrar, mas ele não vai entrar se você não aceitar, se você não receber ele. Amém? E Jesus só vai entrar, ele diz, eu quero entrar na sua vida hoje. Você tem que aceitar, você tem que receber Jesus. E com alegria, não adianta receber. Meu Deus, Jesus quer alguma coisa comigo. Não. Tem que ser alegre. Amém? É isso que Jesus quer. Zaqueu recebeu com alegria. E convidou Jesus a entrar. Você pode convidar Jesus a entrar na sua vida hoje? E receber ele com alegria? Ele primeiro recebeu Jesus e então ali começou um relacionamento. É isso que Jesus quer. Relacionar com as pessoas. Então vale lembrar isso, que Jesus só entraria na casa de Zaqueu se Zaqueu o recebesse. Ele não ia forçar a entrar. Ele não vai forçar a entrar em casa de ninguém, em vida de ninguém. Jesus não vai se forçar a entrar. Ele se convida a entrar, mas ele só entra se a pessoa o aceitar, o convidar. Então você pode lembrar disso. Se Zaqueu não tivesse recebido ele com alegria, não teria acontecido isso. Zaqueu foi um modelo de como nós, para nós, receber Jesus, né? Receber Jesus em nossa vida, procurando, por exemplo, procurando um esforço. Primeiramente, Zaqueu se esforçou para isso. Ele se humilhou, se esforçou. Subiu naquele negócio lá, sendo um velho desse aí querendo subir na árvore aí, só para entender, um baixinho desse. Ele se esforçou. Então, esse é um exemplo para nós. Para receber Jesus, a gente tem que querer, tem que nos esforçar. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer alguma coisa que vale a pena, que mostre interesse em receber o Senhor. Então, nós temos que pagar um preço para isso. Recebeu Jesus se tornando humilde. Ele era um cara rico, muito rico. Tinha dinheiro a dar com pau lá, a dar com... Mas recebeu Jesus humildemente, com humildade. E nós devemos receber Jesus com humildade em nossa vida. Lembra das chaves que eu falei? As chaves, as primeiras chaves, para uma família ter
ser bem, tem essa chave, está no meio, humildade. Então, ele recebeu Jesus sem se importar que era um pecador odiado por muitos, ou acha que é. Ele recebeu Jesus assim. Então, como eu falei, Jesus quer a nossa vida, quer você, amado, do jeito que você é. Não adianta você dizer, não, eu não posso, eu não tenho essa condição de receber Jesus. Eu sou odiado, eu sou desprezado. Não, Jesus quer do jeito que a pessoa estiver. Então, receba Jesus sem se importar o quão pecador você é, o quão pecador nós somos. Porque Ele quer você do jeito que você é. Amém? Então, receba Jesus porque Ele te convida pelo nome. Ele não convida vem aqui meia dúzia que eu... Não, Jesus quer nome, cada um. Então, receba Jesus assim, sem atraso. Sem atraso. Não, depois eu vou. Tem muita gente que convida para vir para a célula. Para vir para a igreja. Para aceitar Jesus. Ah, depois eu vou. Jesus quer receber as pessoas sem atraso. Não perca tempo, amado. Não faça ele esperar. Jesus não, quando vai fazer Jesus esperar, como a gente está numa fila de um banco, esperando lá, feito besta lá. Não faça Jesus esperar, aceite imediatamente. Jesus quer receber você. Receba Jesus descendo de onde você está. Descendo do seu orgulho, como eu já falei, descendo da sua indiferença, descendo do que você tiver na sua vida. Receba Jesus assim, descendo, se humilhando do jeito que você está. Isso tudo, essa história de Zaqueu passou para mim. Receba Jesus em sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa. Porque Jesus quer entrar na sua vida, mas não só na sua vida. Jesus quer entrar na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa. Porque Ele quer um relacionamento e Ele quer libertar. Ele quer fazer um trabalho de libertação, de felicidade, de tudo que você imaginar de bom na sua casa. Não só para você, é no seu lar. E receba Jesus alegremente, com alegria. Receba Jesus independente do que os outros possam falar de você. Não liga, seja como um menino. Suba em árvore, faça qualquer coisa. Na faculdade, eu sou crente, acabou, pronto. Receba Jesus do jeito que você tiver, independentemente do que os outros falem. Vale a pena isso? Vale, para mim vale. E receba Jesus com restituição. Se tem alguma coisa para restituir na sua vida, para alguém, faça isso. Não sei o que é. Tem tantas coisas que podem ser restituídas, não só dinheiro. Um perdão, por exemplo. Às vezes a pessoa está presa com outra ali por falta de perdão, ou outra coisa qualquer. Restituição. Verso 7 fala o seguinte: todo o povo começou a se queixar. Ele se hospedou, porque ele se hospedou na casa de um pecador. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir coisa alguma, devolverei 4 vezes mais. No verso 9 fala, Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão. E no 10 ele fala, pois o filho do homem veio a salvar o que estava perdido. Amém? Amados, nós podemos ver aqui uma coisa interessante. Jesus Cristo falou para Zaqueu, ao ir para a sua casa, ele falou para Zaqueu que o caráter de uma pessoa não importa. Pelo contrário, Zaqueu percebeu isso de imediato. E uma coisa importante para isso é que ele percebeu que para um bom relacionamento ali naquela hora com Jesus, estava na sua casa, todo mundo comendo, bebendo coisa lá. Então, para ter um relacionamento com Jesus e com as pessoas, ele tinha que fazer isso. Por isso ele deu aquele primeiro um passo à frente. Ele fala, olha, eu vou devolver. Ele, em relação ao caráter, ele percebeu isso. Eu acredito que Jesus já esperava isso de Zaqueu. Jesus já esperava isso. Como é o caráter, trabalhar o caráter de uma pessoa. Ele era ladrão, ele isso e aquilo, mas de momento ele caiu a ficha, falou, não, eu vou devolver, Senhor, se... Não é isso que está falando? Amado, Jesus talvez já esperasse isso de Zaqueu. Olha, começou a resplandecer o caráter aí dessa pessoa e mudar o caráter. Amém? Jesus já esperava isso de Zaqueu. Eu acredito que Jesus espera isso todos os dias de nós. Jesus espera isso de nós. Como é que está nosso caráter em relação ao Senhor, em relação aos irmãos? Como é que está nosso caráter? Jesus espera isso de nós. Não que a gente ainda esteja com o caráter ruim, mas olha, tem muita coisa. A palavra de Deus, a Bíblia diz que nós estamos caminhando para uma perfeição. E se tem alguma coisa ainda que falta, aqui falta algumas coisas assim em mim. Então, eu tenho que mostrar. Nossa, realmente eu estou pisando na bola aí nisso. Pensei que não, mas o Espírito agora está me falando que não é certo. Então, eu vou ter que restituir. John, eu cheguei a tesourar você ali com outro cara. Lá no Ceará a gente fala mal e tesourar, sabe? Cheguei a tesourar, falar mal assim do Alfredo. Me perdoa aí, cara. Entendeu? Jesus já espera isso de nós, do nosso caráter. Assim como ele esperava Zaqueu. Interessante. E eis que o Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Então, por quê? Ao receber Jesus, apenas, e ter passado um pouco de tempo, aquele pouco de tempo com ele, então Zaqueu, ele sabia que se arrepender e restituir, primeiro, ele apenas recebeu Jesus. Mas depois ele viu com aquela continuação ali, de entendimento ali, Jesus ali, todo mundo. Quando você recebe Jesus, a gente recebe Jesus, logo, de imediato, se a gente recebe Jesus com o coração e recebe Jesus verdadeiramente, o que vem em seguida é isso, arrependimento. Não tem jeito. Se a pessoa receber Jesus verdadeiramente no seu coração, na sua vida, uma das coisas que vem logo automático é isso. O Espírito Santo já desce, fala, não, arrependimento. Que é para a gente já ir se entregar a Jesus e falar como Zaqueu fez. Olha, eu vou fazer tudo isso aqui. Eu não quero mais saber disso. Eu quero saber agora de acompanhar o Mestre. Então, com o arrependimento,
O que é que vem com arrependimento? Perdão. Com arrependimento vem o perdão. Então, é por isso, e com o perdão, com o arrependimento vem o perdão, aí você e nós ficamos conectados com o Senhor. Agora somos umas pessoas que já estamos perdoados, estamos conectados com o Senhor Jesus. Amém? Então, por isso que você é uma pessoa feliz. Por isso que a igreja aqui é um povo feliz. Amém? Porque já estão. E aqueles, amados, que ainda não sentem essa felicidade, essa coisa gostosa, que cada um aqui sente, essa segurança no Senhor Jesus, aqueles que ainda não sentem isso, Jesus está pedindo para entrar na sua casa para que você seja igual a todos. Ele está pedindo para entrar na sua vida, na sua família, para que você seja uma pessoa assim. Com Jesus. Andar com Ele. Receba Ele, amado. Receba. E depressa. Não demore. Porque Ele falou, e assim houve aquelas historinhas, né? Legal. E assim houve salvação naquela casa de Zaqueu. Jesus sabia que o arrependido de Zaqueu estava salvo, resgatado da escravidão. É o que Ele quer fazer com as pessoas hoje. Livre do poder do diabo sobre a sua vida, culpa de pecado e pena de seus pecados. Jesus sabia que ele já estava livre disso. Porque a palavra pecador, que a galera lá de Israel falava, esse é um ladrão, um pecador. A palavra pecador já não estava mais existindo ali para Zaqueu. A palavra era salvação. Salvação. E Jesus falou isso. Hoje houve salvação nessa casa. Jesus falou isso para todos eles ouvirem. Olha, já não existe mais pecado. E sim salvação. Hoje houve salvação nessa casa. Amém? Houve salvação na casa do Joaquim, da Maria, do André. Amém? Hoje houve salvação nessa casa. E é isso que o Senhor Jesus quer dizer lá do céu. Filho, hoje a salvação vai entrar na tua casa. Jesus está vivo. Está à direita do Pai. Quem crê nisso? Eu creio que ele está falando, olha, vai haver salvação na casa de fulano, na casa de Silvano. Vai haver salvação, sim. Hoje, salvação naquela casa. Zaqueu realmente acreditava em Jesus. Ele acreditava em Deus, sim, assim como Abraão. Porque ele era um judeu. Apesar de ser muitas coisas lá, ele era um judeu, ele era filho de uns descendentes de Abraão. E ele acreditava em Deus, acreditava naquelas histórias todas. E ele não somente era um descendente de Abraão, mas ele era um filho de Abraão na fé. Isso pode acontecer hoje em nós, como nós, amados. Nós não temos nenhuma descendência judaica. Nós aqui, hoje, até mesmo aqui agora, eu vou falar no Ceifa, nós não temos nenhuma descendência judaica. E você pode dizer, pastor, mas eu não sou judeu, eu não sou filho de Abraão. É verdade, nós não somos judeus, não somos filhos de Abraão. Então, como é que hoje, né, essas coisas podem ser com a gente? Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram
da descendência natural. Você não foi nascido, eu não fui nascido da descendência natural em Deus. Mas pela vontade, e nem pela vontade da carne. Nós não fomos isso em Deus. Mas sim, e nem pela vontade do homem. Mas nasceram de Deus. Amém? Lá em João, né? João 1, 12, 13, fala essas coisas. Nós não somos judeus, mas nós estamos incluídos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Através da fé que nós temos em Jesus, através que nós o recebemos com alegria. E ao receber Jesus com alegria, nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus fala isso. Então, Jesus lá do céu está falando, houve salvação, sim, na casa de fulano de tal. Ele não é judeu, mas ele está salvo. Então, aqui nós podemos analisar isso em Zaqueu. Amém? E Zaqueu nos mostra claramente aqui, essa passagem mostra claramente quem, até anotei aqui, em o que, onde, quando, o porquê e como receber Jesus. Eu quis fazer isso aqui, eu quis estudar um pouco sobre isso, porque essa passagemzinha, você vê, olha, Lucas 19, do 1 ao 10. Poderia pregar aqui 2 dias, só com essas passagens. Mas foi uma pregação inteira, só com 10 versículos. Que nós temos, amado, que ler a Bíblia, analisando a Bíblia, percorrendo, sabendo o que aconteceu, estudando. Não é só ler versículos, não. Nós temos que ler a Bíblia com interesse e intenção de saber das coisas. E colocar isso na nossa vida. Procurar colocar. Porque é assim que a gente cresce em Deus. Olha. Então, nós podemos ver aqui como receber. Jesus quer o quê? Que nós recebemos o quê? O que é que Jesus quer receber hoje? Né? Nessa pregação, o que é que eu entendo que Jesus quer receber? Jesus quer receber os perdidos. Porque os salvos já estão salvos, cara. Ele quer receber os perdidos. A intenção dele é essa. Olha, ele passou por Jericó. Ele entrou em Jericó e ia passando. Eu falei que Jesus ele podia ter mudado o caminho. Não, eu vou direto para Betânia, que eu estou a fim de ver Lázaro, Maria, e de lá eu já vou para a crucificação mesmo. Mas ele passou por Jericó, porque ele tinha de passar por Jericó. Ele tinha que salvar aquele cara. Mas nós não estamos mais nesse tempo de Jericó. Jesus desceu até Jericó para isso. Para nós foi muito melhor. Uma coisa muito mais abrangente. Porque Jesus desceu do céu. Carne. Ficou 3 anos aqui. Jesus desceu do céu por sua causa, por minha causa. Ele desceu do céu. Naquele tempo ele desceu até Jericó, mas Jesus, ele desceu do céu. Deus, ele é Deus. Ele desceu do céu por mim, por você. E foi mais. Foi pisoteado, crucificado, morreu, ressuscitou por você. Então Jesus desceu do céu. Naquele tempo ele passou por Jericó, ele desceu até Jericó para salvar uma pessoa. Mas ele desceu do céu, se humilhou e fez o que nós já sabemos que ele fez,
Não para salvar uma pessoa só, mas para salvar a humanidade. Né? E você está no meio. Então receba Jesus, receba alegremente. Hoje, depressa, não demore. Zaqueu não demorou, foi depressa. O que Jesus quer com aqueles que o recebem? Aquelas pessoas que o recebem, Jesus, o que Jesus quer com eles? Jesus quer um relacionamento com essas pessoas. Ele não quer só que você seja um crente. Sou crente mesmo. Mas Jesus quer relacionar, Ele quer comunhão. Porque quando você tem comunhão com Jesus, comunhão com a igreja, comunhão com seus irmãos. Amém? Eu não sei se é isso, mas muitas pessoas falam em relação à cruz, né? Que a cruz denota isso, né? Mas sei lá se é isso, mas tem alguma ideia, né? Porque a cruz é assim, né? E assim é a comunhão com a humanidade, e assim é a comunhão com Deus. Eu não sei se é isso, né? Mas tem alguma coisa parecida. Porque quem inventou a cruz foi os romanos lá para matar os outros, inclusive Jesus. Então Jesus quer um relacionamento, porque aqueles que já o receberam, já têm um relacionamento com Ele. Quando você quer, quando Jesus quer que você o receba, aí eu pergunto para você, quando Jesus quer que você o receba? Pela pregação, você acha, quando é que Jesus quer que você receba Ele? Imediatamente. Agora. Bem respondido, Madalena. Jesus quer que você receba Ele agora. Não deixe para depois. Seja agora. Porque Jesus quer que você o receba. Por que Jesus quer que você o receba? Jesus quer que você o receba para estar com Ele, para que você possa se conectar com Ele. Em vida. Porque depois da morte o louvor acaba. Jesus quer ter um relacionamento com você agora, em vida. Amém? E Jesus quer que você o receba, como eu já falei, alegremente. Você quer receber Jesus alegremente? Hoje, você quer receber Jesus alegremente? Amém? Se você quiser receber Jesus alegremente, levanta sua mão aqui para cima. Amém? Você já recebeu Jesus alegremente? Então fale, Senhor Jesus, na frente de todo mundo aqui agora. Eu quero receber você, o Senhor, alegremente. Agora. Eu sei que eu já recebi todos os dias, mas eu quero agora, na frente, em testemunho da igreja. Eu quero receber o Senhor agora, nesse exato momento. Você quer? Amém? Se você quiser, você vem aqui na frente, eu quero orar por você aqui na frente. Você falando agora para as pessoas sem vergonha, sem nenhuma coisa, porque Jesus é tudo. Então não tenha vergonha de dizer assim agora para as pessoas, eu quero receber o Senhor Jesus. Amém? Se você deseja isso, você vem aqui na frente que eu quero orar por você. Agora. Imediatamente. Não demore. Amém? Aleluia. Pastor André. Tá? Pastor André, por favor, chega até aqui. Eu chamei o pastor André porque eu quero fazer uma oração junto com o pastor André. Amém? O pastor André, você vai orar? Eu vou abençoar vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias.
Levante sua mão. Se tem alguém ainda que quer, essa noite ainda, vir aqui à frente reconciliar com Cristo, ou essa palavra falou no seu coração e você quer entregar a sua vida, como foi ministrado aqui, lá em Apocalipse, a Bíblia nos relata que tem um livro que está escrito o nome daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, quero colocar agora, meu Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui essa noite, entregando publicamente, Senhor, as suas vidas ao Senhor, declarando, meu Pai, que como Zaqueu naquele dia encontrou contigo, eles essa noite, Senhor, querem encontrar com o Senhor. Meu Pai, como Zaqueu abriu a casa para que o Senhor viesse pousar na casa dele, Deus amado, eles abrem o coração para que o Senhor entre no coração deles e pouse no coração deles, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos agora, entra, Senhor. E como Zaqueu, todos nós somos, Deus amado, pequenos, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, mas Deus amado, se o Senhor estiver em nossa casa, em nosso coração, oh Pai amado, nós teremos nossa vida transformada como Zaqueu teve a dele, e poderemos, Deus amado, caminhar contigo, em retidão de vida, Senhor. E eu te suplico agora, meu Pai, pela vida de cada um que está aqui à frente, meu Deus, que possam fazer isso, em nome de Jesus. E se você que está aqui na frente, eu gostaria que você pudesse repetir comigo mais uma vez esta oração. Sei que muitos já fizeram essa oração, que já entregaram a Jesus o seu coração, mas eu gostaria que você publicamente, como foi ministrado aqui, repetisse comigo essa oração da seguinte forma: Senhor Jesus, essa noite eu escuto, eu ouço o Senhor bater na porta do meu coração, e eu ouço, e eu abro, e eu te convido, entre em meu coração, pousa no meu coração, faz morada no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. Meu Pai, perdoa os meus pecados, perdoa porque andei longe, e obrigado por me receber com os teus braços abertos. Me ajuda a nunca mais sair dos teus caminhos. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele